Boa noite. Nós vamos ver uma videoaula de introdução às leis da eleição. A lei das eleições. Primeira coisa que nós devemos ver é que toda e qualquer eleição deve acontecer em todo o território nacional e deverá ser realizada no primeiro domingo de outubro do ano respectivo. O que quer dizer isso? Nós temos dois processos eleitorais distintos. O primeiro é o processo eleitoral que ocorre a nível municipal apenas, onde os cargos eletivos que são disputados são os cargos de prefeito, vice-prefeito e o de vereador. E o outro processo eleitoral envolve os cargos de presidente da República, vice-presidente da República, senador, deputado federal e deputado estadual e governador. Certo? Um processo eleitoral, qualquer um desses dois processos eleitorais, eles devem acontecer em todo o território nacional. Então, se no ano X serão realizadas eleições para prefeito, essas eleições elas não devem ocorrer apenas no município de Caxias do Maranhão ou no município de Cajazeiras, na Paraíba, ou só no município de Teresina, no Piauí, a capital, né? Teresina, Piauí, ou só em São Luís, ou só em algumas cidades do estado do Maranhão. Não, só algumas cidades do estado da Paraíba. Não, só no Nordeste. Não. As eleições são para prefeito? São. São eleições a nível municipal? São, mas elas devem acontecer em todo o território nacional, ou seja, toda cidade tem que ter sua eleição para prefeito e vice-prefeito e vereador, né? O mesmo ocorre com as eleições para presidente. Não vai acontecer eleição para presidente só no Sudeste ou só no Nordeste ou só no Rio Grande do Sul. Não, tem que ocorrer de uma única vez em todo o território nacional, ou seja, é concomitante. Ou seja, ocorre ao mesmo tempo em todos esses territórios, essas localidades. Tanto que ela é realizada num único dia, a eleição, seja para prefeito, seja para presidente. A eleição é realizada num único dia, que é o primeiro domingo de outubro do ano em que deve acontecer as eleições. Por exemplo, ano passado aconteceram eleições para presidente, vice-presidente, senador, governador, deputado estadual e deputado federal. Então elas aconteceram no mesmo dia, que foi no primeiro domingo de outubro de 2014, certo? Elas não aconteceram só em Cajazeiras, na Paraíba, aconteceram em todas as cidades da Paraíba, em toda a cidade do Maranhão, em todas as cidades do Tocantins, em todas as cidades do Pará, em todas as cidades de São Paulo, do Rio de Janeiro, e assim de todos os estados, todas as cidades. Então é isso que quer dizer. Toda e qualquer eleição deve acontecer em todo o território nacional e deverá ser realizada no primeiro domingo de outubro do ano respectivo, certo? Então é isso. Devem ocorrer simultaneamente as eleições para prefeito, vice-prefeito e vereador. Ou seja, as eleições municipais, certo? Para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador devem acontecer juntas, simultaneamente, certo? Não deve ser feito só... Não, primeiro vamos fazer a eleição para prefeito. Aí, no ano que vem a gente faz para vereador. Não. As eleições para prefeito, vice-prefeito e vereador acontecem de uma só vez, simultaneamente. Certo?
juntas. O que não pode, o que você nunca vai ver é eleição para prefeito, vice-prefeito, vereador e governador. Isso aí não vai ter. Ou prefeito, vice-prefeito, vereador e deputado estadual. Não. Isso aí não ocorre. Então, são separadas. As eleições para prefeito, vice-prefeito e vereador são separadas das eleições para aí presidente, vice-presidente, governador, vice-governador, deputado estadual, deputado federal e senador. Ou seja, as eleições para presidente, vice-presidente, governador, vice-governador, deputado estadual e deputado federal e senador ocorrem juntas, certo? Simultaneamente. Voltando aqui, já as eleições para prefeito, vice-prefeito e vereador ocorrem separadas daquelas outras lá, certo? Nas eleições para presidente e para governador, será considerado eleito o candidato que atingir a maioria absoluta dos votos, desconsiderando-se os votos em branco e nulos. Veja só. Existem 3 pontos chaves nesse enunciado aqui. Primeiro, observe que ele está falando que isso ocorre nas eleições para presidente e para governador. Ele não está falando em nenhum momento aqui em prefeito, né, vice-prefeito e vereador. Ele está falando só nas eleições para presidente e governador. Então, o que ele está dizendo que acontece exclusivamente nas eleições para presidente e governador? Que será considerado eleito o candidato que atingir a maioria absoluta dos votos, desconsiderando-se os votos em branco e nulos. Ou seja, em primeiro turno, se algum candidato atingir a maioria absoluta dos votos, ele já está considerado eleito, certo? Disso deve ser subtraído os votos em branco e os nulos. Ou seja, eu pego o total de votos, tiro os votos em branco e os votos em nulo, e aqueles votos que ficarem vão ser chamados de votos válidos. São os votos, o total de votos sem os votos em branco e sem os votos nulos. Então aquilo eu chamo de votos válidos. Então, dentre esses votos válidos, se um candidato tiver de ser eleito, for eleito no primeiro turno, esse candidato tem que atingir a maioria absoluta dos votos, certo? A exceção ocorre o seguinte: o critério da maioria absoluta de votos também vale para as eleições a prefeito, apenas nos municípios com mais de 200 mil eleitores. Então vamos supor que uma cidade X tenha 20 mil eleitores. Não vai haver o critério da maioria absoluta de votos, certo? Não vai haver. Agora, se esse município tiver mais de 200 mil eleitores, 210 mil eleitores, pronto, já vale para ele o critério da maioria absoluta de votos, que é o mesmo que vale para presidente e governador. Ou seja, será eleito o candidato a prefeito que obtiver a maioria absoluta dos votos. Aonde, gente? Nos municípios que tiverem mais de 200 mil eleitores, certo? Por que isso, gente? Esse critério de maioria absoluta dos votos aí, ele está se referindo à questão do primeiro turno. Em primeiro turno, se o candidato atingiu maioria absoluta dos votos, ele já está eleito. Nesse caso, serão aplicadas as mesmas regras das eleições para presidente e vice-presidente quanto a existência de segundo turno. Ou seja, só vai haver segundo turno se não tiver sido atingido a maioria absoluta de votos, certo? Não foi atingida a maioria absoluta de votos, o que vai acontecer? Vai ter segundo turno. Mas o que é essa maioria absoluta de votos? O que é isso? Para se atingir a maioria absoluta de votos, é necessário que se obtenha no mínimo 50% dos votos válidos. Nós já vimos que votos válidos é o total de votos menos os votos em branco e menos os votos nulos. Desse resultado que eu obtiver, eu adiciono uma unidade
a mais ou meia unidade a mais. Nós vamos entender quando é que eu uso uma unidade a mais ou meia unidade a mais. Vamos ver isso. Então, maioria absoluta de votos. Exemplo 1. Em uma eleição com 10.000 eleitores, a maioria absoluta de votos válidos, se todos os eleitores votarem em alguém, ou seja, eu tenho 10.000 eleitores, e ninguém desses 10.000 eleitores votou em branco ou votou nulo. Todo mundo votou em alguém, então eu não tenho votos em branco e nem nulo, nesse exemplo aqui, certo? Todos os 10.000 eleitores votaram. Então, a maioria absoluta dos votos válidos vai ser 5.000 mais 1. Então, em uma eleição com 10.000 eleitores, a maioria absoluta de votos válidos, se todos os eleitores votarem em alguém, é 5.000 mais 1. Que vai ser igual a 5.001 votos. Ou seja, quanto é 50% de 10.000? 5.000. Mais uma unidade vai dar 5.001 votos. Certo? Então, a maioria absoluta de votos no município, onde tenha, no município ou qualquer outra circunscrição, né, considerada, onde a quantidade de eleitores seja 10.000, eu vou ter 10.000 votos. Se ninguém votar em branco e nem votar nulo. 50% desses 10.000 é 5.000. Mais uma unidade, 5.001. Então, a maioria absoluta de votos nesse universo de 10.000 eleitores aqui é 5.001 votos. Exemplo 2. Em uma eleição com 10.001 eleitores, veja só, 10.001 eleitores. Na anterior eu tinha 10.000 eleitores, aqui eu tenho um eleitor a mais, 10.001 eleitores. A maioria absoluta de votos, se todos os eleitores votarem em alguém, mais uma vez eu não tenho votos em branco e nem votos nulos, certo? Nulos. Então, se eu tenho 10.001 eleitores, 50% disso aqui é quanto, gente? Quanto é 50% de 10.001? Vai ser 5.000,5. Certo? 5.000,5. Opa! Nesse caso aqui eu não preciso adicionar unidade. Uma unidade. Basta eu adicionar meio. Certo? Então, 5.000,5 mais meia unidade vai ser igual a quanto? A 5.001 votos. Então a maioria absoluta de votos vai ser 5.001 votos também. Mas veja que eu não estou adicionando uma unidade. Não precisei, porque eu já tenho meio aqui. Então basta adicionar meio aqui para eu atingir um número inteiro. O objetivo aqui é eu atingir o primeiro número inteiro, certo? O primeiro número inteiro maior que esses 50% aqui, ó. Nesse caso aqui, esses 50% aqui foram quanto? Foram 5.000,5. Qual é o primeiro número inteiro maior que 5.000,5? É 5.001 votos. E para eu atingir esses 5.001 votos, eu não preciso adicionar uma unidade. Basta eu adicionar 0,5, ou seja, meia unidade para eu atingir um número inteiro maior que esses 50% aqui, ou seja, que esses 5.000,5, certo? Exemplo 3. Nesse exemplo aqui, gente, eu já tenho eleitores que votaram nulo, votaram nulo e outros que votaram em branco. Então, no exemplo 3 eu tenho uma eleição com 10.000 eleitores, a maioria absoluta de votos válidos, com 100 votos nulos e 250 votos em branco, é obtida fazendo-se o seguinte. Olha. Primeiro se calcula quantos votos válidos foram obtidos. O que foi que eu disse sobre o que é votos válidos? Votos válidos é o meu total de votos, tirando os votos em branco e tirando os votos nulos. Então, retirando-se os votos nulos e os votos em branco. Então, eu faço quanto? Quantos votos eu tive no total? 10.000. Lá no exemplo 3 está lá dito. 10.000. Quantos votos nulos eu tive? 100. E quantos votos em branco eu tive? 250. Então eu tiro os votos nulos, tiro os votos
em branco e eu obtenho quanto? 9.650. Pronto, esses 9.650 aqui são os meus votos válidos, certo? Então eu tenho 9.650 votos válidos. Depois que eu já sei quantos votos válidos eu tenho, então depois calculamos quanto é 50% dos votos válidos. Basta dividir por 2 para obter 50%, não é isso? Então, 9.650 dividido por 2 vai ser igual a quanto? A 4.825 votos. Mas o que foi que eu disse? Eu tenho que adicionar o quanto? Uma unidade a mais. E por fim adicionamos mais uma unidade, que vai ser igual a 4.826 votos. Veja, gente, aqui eu não vou adicionar meio aqui, porque se eu adicionar meio, eu ia obter quanto? 4.825,5. Eu tenho um número quebrado. Não existe 4.825,5 pessoas. Pessoas é número inteiro. Então eu vou adicionar uma unidade. Agora, caso a minha divisão desse 4.825,5, aí é que eu adicionaria mais meia unidade, entendeu? Para fechar o número inteiro imediatamente superior a esse 50%. Certo, gente? Então, no exemplo 3, assim, se numa eleição com 10 mil eleitores, 100 votos nulos e 250 votos em branco, se um candidato precisar ser eleito por maioria absoluta de votos, ele precisa de, no mínimo, 4.826 votos. No mínimo. Então, não significa que ele não possa ter mais. Claro que ele pode, até porque isso é difícil controlar. Então, se ele quiser ser eleito no primeiro turno, esse cara vai ter que ter 4.826 votos no mínimo. E ele atinge a maioria absoluta de votos e aí ele já vai eleito no primeiro turno, certo? Segundo turno, então. O segundo turno é a realização de uma nova eleição entre os dois mais votados, que ocorre apenas se nenhum candidato obtiver a maioria absoluta dos votos, como eu acabei de dizer. O segundo turno deve ocorrer sempre no último domingo de outubro, sempre, certo, gente? Sempre no último domingo de outubro. Substituição de candidato no segundo turno. Existe a possibilidade de haver a substituição de candidato no segundo turno, por motivos vários, né? Então, no segundo turno pode ser precisa a substituição de um dos dois candidatos que devem concorrer novamente ao pleito. Substituição de candidato no segundo turno. Essa substituição pode ocorrer em caso de 1. Se um dos candidatos morrer. 2. Se um dos candidatos desistir. E 3. Se um deles passar a ficar impedido de continuar a concorrer às eleições. Nessa terceira possibilidade aqui, gente, é o seguinte. A lei, ela lista várias coisas que o candidato é proibido de fazer. Se ele realizar uma dessas coisas, ele comete crime eleitoral, certo? O que a Justiça Eleitoral faz é fazer diligências quando ocorrem denúncias da parte de terceiros ou por qualquer meio que possa acontecer, chega a notícia de que um candidato realizou algo que é considerado ilegal para um candidato fazer. O candidato não pode fazer algo e ele vai lá e faz. Então a Justiça Eleitoral vai tornar ele impedido. Ele vai ficar impedido, legalmente impedido, certo? Às vezes ele não precisa nem fazer algo legal, mas chegou-se à condição de que a Justiça Eleitoral entendeu que ele é tido como impedido de continuar a concorrer às eleições. Por algum motivo que a lei lá elenque, de repente, né? Então, se essas três hipóteses aqui. A lei pode dizer que o cara está impedido se ele realizar determinada coisa proibida. Pronto. Ele já não vai concorrer ao segundo turno. Ele vai ter que ser substituído. Ou então ele desistiu. Vai ser substituído. Ou então morreu. Vai ser substituído. Então nós temos aqui, ó, exemplo, né? Então nós temos aqui a primeira colocada, aqui o segundo colocado e nós temos aqui a terceira colocada. O que é que vai acontecer aqui nesse exemplo? Certo?
o segundo colocado aqui, gente, morreu, certo? Morreu o segundo colocado. Aqui, né, o companheiro de partido dele aqui levou um susto ao saber da morte do companheiro aqui. E aí, esse cara já tem que ser substituído, porque ocorreu um dos eventos lá, que é morte. Então, o que vai acontecer? A terceira colocada, imediatamente terceira colocada, aqui, ó, que não iria concorrer ao segundo turno. Veja só, no segundo turno só concorrem os 2 primeiros mais votados. Então, quem é que iria concorrer ao segundo turno aqui? Seria a primeira colocada aqui e o segundo. A terceira não entra, mas ela tá lá, ela tá classificada lá com a quantidade de votos que a coloca no terceiro lugar. Então, se esse segundo aqui precisar ser substituído, ou porque ele desistiu, porque ele ficou impedido de continuar, porque a Justiça Eleitoral disse que ele não tinha mais condições de continuar, porque ele cometeu, por exemplo, um crime eleitoral. Então ele ficou impedido de continuar. Ou então porque ele veio a falecer, como no exemplo aqui. O que vai acontecer? O primeiro colocado vai subir para o segundo lugar aqui, certo? O segundo lugar morreu, né? Não pode continuar. Então fica aqui a primeira que já estava. A terceira passa a ser a segunda colocada e ocorre o segundo turno, certo? Então, essas são as hipóteses de substituição de candidato no segundo turno. Então, substituição de candidato no segundo turno. Se ocorrer empate, isso aqui é outra hipótese, viu, gente? Se ocorrer empate entre os candidatos que estiverem nas próximas posições de classificação, após o candidato que deva ser substituído, ficará com a vaga o candidato mais idoso. Então, se ocorrer empate entre os candidatos que estiverem nas próximas posições de classificação, após o candidato que deva ser substituído, ficará com a vaga o candidato mais idoso. Vamos supor que existem lá os 4 candidatos mais votados. Só 2 vão para o segundo turno. O primeiro colocado vai para o segundo turno. O segundo colocado vai para o segundo turno. O terceiro colocado e o quarto colocado estão fora. Eles já não vão concorrer. Mas aí acontece de o segundo colocado precisar ser substituído. Ou porque morreu, porque desistiu, ou porque foi impedido pela Justiça Eleitoral de continuar no pleito. O que vai acontecer então, gente? O terceiro colocado, ele deve ir pro lugar do segundo. Só que acontece uma coisinha aí. O terceiro colocado e o quarto colocado empataram em número de votos. Eles empataram, houve um empate aí de número de votos entre o terceiro e o quarto. Qual dos dois deve ir, então, concorrer no segundo turno, substituindo o candidato que veio a falecer ou desistiu, ou que de repente veio a ser impedido pela Justiça Eleitoral? Quem é que vai concorrer? É o candidato mais idoso, certo? O mais idoso entre eles, certo? Então é isso. Já em relação ao segundo turno, o resultado do segundo turno, recapitulando. Segundo turno. Será eleito o candidato que obtiver a maioria de votos. Desculpa, que o resultado do segundo turno será eleito o candidato que obtiver a maioria de votos no segundo turno. Então, veja só, aqui já não fala mais de maioria absoluta. Desculpa, eu errei. Não fala mais de maioria absoluta. No segundo turno, gente, não conta mais o critério da maioria absoluta. No segundo turno apenas. No primeiro turno, se o cara não atingiu a maioria absoluta de votos, ele vai para o segundo turno. Se no segundo turno ele já não precisa atingir a maioria absoluta de votos. Ele precisa atingir apenas a maioria de votos. O que é maioria de votos? Vamos supor que o cara que ele teve aí, vamos supor, 10 mil eleitores, né? Vou pegar um número aqui menor para ficar mais fácil. Vamos pegar um número menor. Então, um candidato teve 30 votos. O outro candidato teve 10 votos, certo? E todo o restante foi nulo e branco. Então, tiveram só
40 votos válidos. Veja que 30 votos é bem menor do que a maioria absoluta. Mas mesmo assim ele foi eleito. Por quê? Bastou ele tirar os 30 votos, certo? Que é maior que 10 do outro candidato, certo? E ele já vence. Entendeu? Veja que não está contando aí o critério de maioria absoluta mais. No segundo turno não existe o critério da maioria absoluta para ser eleito. Basta ele atingir a maioria de votos. Certo, gente? Bom, então é isso. Essa é a primeira aula, certo? Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula, certo? Até a próxima aula, então. Recapitulando aqui antes, gente, só uma recapitulação aqui sobre o resultado das eleições, viu? Então, recapitulando, no caso de município com menos de 200 mil habitantes, será eleito o candidato que obtiver maioria dos votos. Veja só. No caso dos municípios, gente, o critério de maioria absoluta dos votos só vai valer se o município tiver acima de 200 mil. Aí vai valer as mesmas regras de prefeito, de presidente e governador. Se não, se for um município de 180 mil, 190 mil, ele vai ser eleito pela maioria de votos. Não importa, não precisa ser maioria absoluta, ele vai ser eleito se ele tiver, o candidato tiver a maioria de votos. Então veja, maioria de votos é diferente de maioria absoluta de votos, certo? Maioria de votos é diferente de maioria absoluta de votos. Então maioria absoluta de votos eu expliquei lá naquele exemplo dos cálculozinhos. Maioria de votos, basta o cara ter tirado mais que o outro e morreu. Não importa se é 50% mais um, não tem nada a ver isso aí, certo? Então é isso. Então aqui, no caso de município com mais de 200 mil habitantes, será eleito o candidato que obtiver a maioria absoluta dos votos. Então aqui já é o seguinte, já é no caso de município com mais de 200 mil. Aí sim, aí entra a maioria absoluta, certo? E se ninguém atingir essa maioria absoluta, vai para o segundo turno. Já nas eleições para presidente e governador, só será eleito no primeiro turno quem tiver a maioria absoluta dos votos. Ninguém atingiu a maioria absoluta, vai os dois para o segundo turno. Então é isso. Até mais, gente, viu? Até a próxima aula. E é isso.